convido agora o Dr. David Staublib e a Advar Griner, gerontológica, para fazer a sua palestra a respeito do Alzheimer. Por favor. Boa noite a todos. A ideia não é nem uma palestra, não. Eu vou colocar algumas ideias e o importante, o mais gostoso, é a conversa que vai seguir depois, ok? Exatamente. Boa noite para todo mundo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui na reunião de vocês. E em meio a essa pandemia, né, em que a gente não pode falar e se conhecer pessoalmente, portanto, fica um abraço virtual a todos. Vamos lá para a gente ganhar tempo, para que a gente possa depois bater um papo. A Advar está colocando os slides e eu gostaria de saber, em primeiro lugar, se está todo mundo vendo direitinho. Não, o slide não entrou ainda não. Entrou agora. Isso. Está todo Maravilha. mundo vendo aí? Estamos vendo, sim. Então vamos em frente. A Advar vai me ajudar na passagem dos slides, ela que está com o apontador na mão. Enfim, eu sou especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria, membro da Câmara Técnica do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, geriatria, pós-graduado em geriatria pela Universidade Federal Fluminense, a terra de vocês, e no momento sou médico de duas instituições de longa permanência para idosos, a Sociedade das Damas Israelitas Frauenverein, na Tijuca, e o Lar da União Israelita do Rio de Janeiro, no Rio Comprido. Vamos em frente. Advar, é só clicar em cima do slide, isso vai mudar. A Advar vai se apresentar agora e aí então a gente começa a nossa conversa. Fala aí, Advar. O microfone dela está fechado, Advar. Seu microfone está fechado. Ô, Ricardo, libera o microfone da Advar, por favor. Já estava liberado. Agora libera você aí, Advar. Você tem que liberar aí. Não? Então eu vou em frente. Liberado. Liberou, conversa agora. Fala agora. Isso, agora liberou. Eu não estava conseguindo. Obrigada. Vocês são bons de mímica. Vamos lá, eu sou a Advar Griner, tá? Atualmente sou gestora técnica do Frauenverein, tá? E que é um residencial, né, um lar de cuidados para idosos. Sou especialista em geriatria e gerontologia, mestre em ciências médicas e faço hoje em dia graduação, um MBA em gestão de hospitais e clínicas. Vamos em frente, Advar. Eu estou tentando, ele não está respondendo, eu estou clicando, mas ele não está, ele está com delay, tá? Mas eu vou botar no mudo e eu vou te seguindo, tá? Tá bom, ok. Não, tá tranquilo. Aí, passou. Bom, quem foi, da onde vem o nome Alzheimer? É o nome de um médico, né? Alois, que em português seria Aloísio. Basicamente, o histórico é esse aí que vocês estão vendo, né? Ele nasce em 1864. Em 1906, morre Auguste D., que é o nome da paciente no qual Alzheimer descreve pela primeira vez e publica pela primeira vez a doença. Né? Em 1907, então, ele publica o trabalho que leva o seu epônimo de doença de Alzheimer. E em 1911, ele publica mais um trabalho sobre a doença. Para vocês terem uma ideia, o que é a doença de Alzheimer? É uma doença neurodegenerativa, ou seja, uma doença primária do cérebro, no qual a gente conhece alguns mecanismos pelos quais a doença acontece, mas a gente não sabe explicar o que inicia, o que causa, né? O que faz com que o cérebro fique doente e evolua, como vocês podem ver aí na figura, né? A comparação de um cérebro normal e
uma imagem de como fica o cérebro da doença de Alzheimer. É uma atrofia cerebral. Começa em algumas regiões específicas e depois se dissemina por todo o cérebro, preferencialmente em algumas áreas mais do que outras. Mas para vocês terem uma ideia aí da diferença de volume, né, que causa a doença em relação ao cérebro normal. Qual é a prevalência no mundo, né? Atualmente, a gente tem em torno de 45 a 50 milhões de pessoas no mundo portadoras de doença de Alzheimer. No Brasil, estima-se entre 1 milhão e 1 milhão e 200 mil pessoas. Aí, vocês podem notar o seguinte, né? Em termos de porcentagem por continente, na África, 2,2%, na Ásia, 5,7%, América do Norte, 6,2%, 7,1% na América do Sul e 9% na Europa. Ou seja, na medida em que, com exceção aí da América do Sul, você vai aumentando a longevidade da população, você vai aumentando a prevalência da doença. Vamos em frente. Então, esse é o retrato da nossa paciente, Auguste D. Os dados, na época, foram fornecidos pelo seu marido. Ela nasce em 1850, se casa em 1873, uma filha sadia com 3 irmãos saudáveis. A mãe faleceu aos 64 anos, e em 1901, quando inicia as manifestações da doença em Auguste, ela reclamava que seu marido tinha um romance com a vizinha. E como é que ela evoluiu? Progressivamente, ela ficou alheia ao convívio com outras pessoas, errava ao cozinhar, perambulava pela casa, esquecia tarefas domésticas e tinha dificuldade de lidar com o dinheiro. Em 1901, ela é internada. Notem que nós estamos falando de 120 anos atrás, em que os loucos e afins eram internados para observação e cuidado. Não como hoje, que existe tratamento digamos assim, hoje é uma exceção você internar um doente com distúrbios mentais. E quando ela foi internada, o que ela apresentava? Um déficit de memória grave, afasia, né? Ela tinha praticamente perdido a capacidade de falar, desorientada, distúrbios do comportamento, alucinações auditivas. Alucinações, elas podem ser auditivas, podem ser perceptivas e podem ser visuais. Então, a auditiva é quando você ouve algo que não é real, a visual é quando você vê algo que não é real, e a perceptiva é quando, por exemplo, a pessoa diz assim, tira essas formigas de cima de mim, mas não tem formiga nenhuma nela. E ela rejeita qualquer tipo de ajuda, ou seja, ela tinha uma atitude beligerante. E em 1904, portanto, com 4 anos de duração da doença, 4 a 5 anos, ela já se encontrava em posição fetal na cama, com incontinência urinária e não se comunicava mais. 1905, escaras de decúbito, né, feridas que surgem na pele por complicação de desnutrição, de falta de mobilidade e assim por diante. E em 1906, então, ela falece de septicemia, no caso com pneumonia, hidrocefalia moderada e atrofia cerebral. A atrofia cerebral foi a imagem que eu mostrei para vocês no início, e a hidrocefalia, na verdade, essa foi a descrição na época, mas, na verdade, é uma hidrocefalia relativa, né? Porque o cérebro ele tem cavidades dentro dele em que circula o líquido, que é o líquor. Quando você pode ter uma hidrocefalia, né? No caso, hidroágua, céfalo, cabeça, água na cabeça, pode ser realmente por aumento desse volume líquido, ou então, no caso do Alzheimer, como você tem uma atrofia do cérebro, existe um aumento desse espaço relativo em que
os líquidos acabam ocupando. E qual a incidência na população? Aí é importante notar o seguinte, quando, só lembrando a idade de Auguste D., que tinha 40 e poucos anos, a doença de Alzheimer, quando eu me formei, era bem claro, era chamada de demência precoce, porque acometem ainda indivíduos abaixo de 65 anos. Mas o que a gente vê hoje é uma incidência cada vez maior acima de 65 anos de idade, como vocês podem ver no gráfico, né, comparando homem e mulher, mais frequente em mulher do que no homem. E hoje a gente pode dizer que a maior parte dos casos de doença de Alzheimer estão a partir dos 65. A demência precoce é o menos frequente. E aonde fica a genética nisso, né? Muita pesquisa está sendo feita, muita coisa a gente sabe, mas eu acredito que a maior parte a gente ainda não sabe. Mas, basicamente, a gente tem 4 genes já em alguns cromossomos que a gente correlaciona com a doença de Alzheimer. Acima de 65 anos seria o ApoE, e aí, no caso, o ApoE4. Eu não vou entrar em detalhes, porque é uma coisa mais médica, né? Mas é importante a mensagem de que existe, sim, um componente genético, mas que não digamos assim, não deve ser supervalorizado no sentido de você poder fazer diagnóstico e isso determinar tratamentos. Uma curiosidade interessante seria o gene PSEN2, né, do início precoce, de menos de 65 anos, que está localizado no cromossomo 21. E a trissomia do cromossomo 21, que todo mundo conhece como síndrome de Down ou mongolismo, é muito interessante porque ele tem 3 cromossomas 21 e você tem, então, um aumento da manifestação desse gene PSEN2. E o que a gente nota, os pacientes com mongolismo estão vivendo mais, é que, a partir dos 40 anos, eles passam a apresentar também uma demência do tipo Alzheimer, e eu já vi isso em consultório, é muito interessante, porque geralmente o que chama atenção não é o distúrbio da memória, mas os distúrbios comportamentais, que eu vou falar mais adiante. Então, no caso desse paciente do meu consultório, ele primeiro começou a ter um transtorno obsessivo-compulsivo de ansiedade, em que ele ficava arrancando os cabelos. E depois, o que mais chama atenção, para quem conhece, eu tenho algum caso próximo de síndrome de Down, eles são muito afetuosos. O que chocou a família foi a completa perda da afetuosidade do paciente em relação à família. Vamos em frente. Sobre ainda o aspecto genético, algo muito interessante, existe esse povoado na Colômbia chamado Yarumal, em que todas as famílias praticamente têm a doença de Alzheimer. Ou seja, o filho já sabe que vai cuidar do pai e do avô após os entre 40 e 50 anos. Ou seja, é generacional. Digamos, hoje é um lugar no mundo em que mais se estuda a genética da doença e a origem da doença e os mecanismos que fazem a doença evoluir. Esse gráfico demonstra o seguinte. A linha vermelha mostra o acúmulo do beta-amiloide, né, do A-beta. A linha verde, da proteína tau. O beta-amiloide e a proteína tau são marcadores da doença de Alzheimer. Notem que começa a acumular beta-amiloide e proteína tau bem antes da demência se estabelecer, né, que é o último gráfico, eu estou vendo vermelho, um vinho escuro, pode ser marrom, né, onde você tem demência, né? Então, a gente sabe que a doença começa muitos anos antes do diagnóstico. É isso que esse gráfico costuma mostrar. A outra coisa que o gráfico mostra é que primeiro começa a disfunção amiloide da proteína tau, depois você tem consequências para a estrutura cerebral e
o que chama a atenção é os distúrbios da memória, mas o que causa o pior desgaste no paciente, na família, nos cuidadores, são os distúrbios comportamentais com o tempo, né? Ou seja, o que aqui no gráfico é chamado de função clínica. Outra coisa que eu chamo a atenção no gráfico notem que no momento em que está se desenvolvendo toda a fisiopatologia da doença, a doença já está lá, mas o paciente está normal. E o CCL, que seria o comprometimento cognitivo leve, é aquele paciente que estou esquecendo, mas isso faz parte da idade. Quando, na verdade, seria já o que a gente poderia chamar de um pré-Alzheimer. E aí, como é que a gente diagnostica? Na medicina, você tem dois tipos de diagnosticar, duas formas de diagnosticar as doenças. Uma é o diagnóstico positivo, o outro é o diagnóstico quando você exclui outras causas. Então, um exemplo, se você faz o exame de sangue, o colesterol está alto, então esse é um diagnóstico positivo. Se o doente tem tosse, febre, catarro, dor torácica, você ausculta, faz um raio-x, você vê a imagem da pneumonia, é um diagnóstico positivo. O problema da doença de Alzheimer é que o diagnóstico definitivo só pode ser feito com biópsia cerebral, pelo menos no que a gente tem de conhecimento hoje em dia. Nesse caso, então, você não vai sair fazendo biópsia no cérebro das pessoas que você suspeita. Então, o diagnóstico é um diagnóstico por exclusão. E você segue alguns critérios. Quero alertar que nem todas as demências são Alzheimer. E isso é uma confusão muito comum. Ah, doutor Davis, o paciente tem Alzheimer. Não, ele tem demência. E mais à frente eu vou explicar o que é isso. O Alzheimer, a doença de Alzheimer, é a doença mais comum causando demência. Tá? Mas existem várias outras causas. Nós, na verdade, temos mais de 55 causas de doenças não reversíveis, que é outro conceito também que eu vou passar para vocês. Você tem, então, a história do paciente, as entrevistas estruturadas e os testes. Você deve sempre investigar demências reversíveis. É verdade, existem demências reversíveis, que eu vou citar mais na frente. Você tem os métodos de neuroimagem, de preferência a ressonância magnética, às vezes uma cintilografia associada à tomografia e a tomografia de crânio. Tudo vai depender de onde está o indivíduo e a capacidade que existe de diagnóstico onde ele vive. E o eletroencefalograma, muitas vezes, é importante para o diagnóstico da doença no início e no acompanhamento mais tarde, porque as epilepsias são comuns nos extremos da vida, na infância e no muito idoso. E muitas vezes pode se manifestar como uma pseudodemência, um quadro de epilepsia temporal, por exemplo. Então, naquilo que eu falei, nem todas as demências são Alzheimer. Você tem a demência vascular, por exemplo. O que eu gosto de didaticamente dar o exemplo é o seguinte: na doença do Alzheimer, o cérebro é uma doença primária dele em que ele diminui de volume e atrofia. Na demência vascular, é como se você cortasse um queijo suíço e nesse queijo você veria todos os buracos no queijo. A demência vascular nada mais é do que os fatores de risco para a aterosclerose influenciando no cérebro, diminuindo a vitalidade desse cérebro na medida que os anos passam e, portanto, sua função. Ou seja, hipertensão arterial, diabetes, as doenças dos lipídios, as dislipidemias, o colesterol elevado, e assim sucessivamente, tudo isso agindo no terreno vascular, fazendo com que o cérebro fique doente. A demência frontotemporal é outro tipo de demência que acomete principalmente a parte anterior do cérebro, anterolateral do cérebro, e o indivíduo, muitas vezes, o que chama atenção é a perda precoce da capacidade de falar e da capacidade de planejar e resolver a vida. A demência dos corpos de Levy, logo a seguir a demência associada à doença de Parkinson, o corpúsculo de Levy é uma característica muito marcante da doença de Parkinson no cérebro, mas existe uma doença em que o corpúsculo de Levy começa em algumas regiões diferentes da doença de Parkinson e causa uma demência com parkinsonismo. Ou seja,
é uma tríade de rigidez, tremor e bradicinesia, ou seja, a pessoa fica rígida, os movimentos são rígidos, a pessoa treme, principalmente nas mãos, e os movimentos passam a ficar mais lentos. E assim tem vários outros, a demência de Huntington, prions e a doença do Kuru, que é uma tribo do Pacífico que se auto-extinguiu, porque eles eram canibais. Quando o indivíduo morria, eles comiam a pessoa e comiam o cérebro da pessoa. E o Kuru era uma doença demencial do cérebro, por prion, ou seja, é uma doença, a gente costuma dizer que contagiosidade é com vírus, bactérias, mas o prion seria uma proteína infectante. E então a tribo ingeria o cérebro, portanto, com o prion, e ficava doente. A demência cólica, a demência associada ao vírus HIV e assim por diante. Vamos em frente. E nem todas as demências são irreversíveis. Lembrar sempre que a depressão cursa com transtorno cognitivo. As pessoas deprimidas têm distúrbios de memória. E isso é importante. A depressão pode ser a primeira manifestação de uma demência. E a depressão, por si só, traz junto com ela um distúrbio cognitivo. Farmatoxicidade, ou seja, alguns remédios, como, por exemplo, os corticoides, podem causar distúrbios de comportamento. O hematoma subdural crônico é aquele idoso que cai, ninguém soube que caiu, e, de repente, começa a ter distúrbio do comportamento e da memória, inclusive com alterando o nível de consciência. Quando você faz a tomografia, tem um acúmulo de sangue entre a calota, o osso e o cérebro. Tumor cerebral é importante, a história de alcoolismo, infecção por HIV, sífilis. Alguns imperadores romanos entraram na literatura clássica como portadores de distúrbios comportamentais e dementes por causa da sífilis. O hipo e o hipertiroidismo, né, ou seja, as doenças endócrinas causando pseudodemência, tudo isso você trata e reverte. E doenças autoimunes, como, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, também pode afetar, não só por causa da doença no cérebro, como, por exemplo, como eu citei lá frente, o uso de corticoides para tratar a doença que pode causar psicose. Depressão e demência. Eu queria reforçar isso, né? A depressão pode ser o primeiro sintoma da demência. Notem, o paciente com demência do tipo Alzheimer pode ter depressão antes até de se queixar do problema da memória. E que a depressão por si só também está associada ao transtorno cognitivo. Tem que ficar atento, o médico tem que ficar atento, a família tem que ficar atenta. Para isso existem critérios, né, para separar, no caso aí, transtorno cognitivo leve e demência. Lembra do gráfico que eu mostrei para vocês? Que a doença começa muitos anos antes, depois aqui que a pessoa é completamente normal, mas o cérebro já está doente. Depois você tem o que a gente chama de transtorno cognitivo leve. E é importante deixar claro aqui que muitas vezes nem todo paciente com transtorno cognitivo leve ele vai evoluir para uma demência, para uma doença de Alzheimer. Muitas vezes esse sim o esquecimento do passar dos anos. Não necessariamente ele vai evoluir para uma demência. Então, como separar uma coisa do outro? Muitas vezes é difícil. Não tem como você dizer, só o tempo acompanhando o paciente, se o paciente com transtorno cognitivo leve assim permanecerá ou vai converter para uma doença de Alzheimer. Mas, basicamente, você tem um comprometimento da memória no transtorno cognitivo leve, através dos testes cognitivos, a preservação das demais funções cognitivas, ou seja, a pessoa consegue gerenciar a sua vida familiar, consegue gerenciar a sua vida profissional e assim sucessivamente. O desempenho independente nas atividades de vida diária, ou seja, ele é independente para a sua higiene, independente para tomar banho, para comer, para planejar a sua vida, para pagar suas contas e assim sucessivamente. Não existe a síndrome demencial, que está do lado direito, em que, além disso tudo que eu falei para o transtorno cognitivo leve, a pessoa tem distúrbio comportamental, por exemplo, depressão, ansiedade, agitação, insônia, agressividade.
e uma perda progressiva de desempenho das atividades de vida diária. Portanto, o transtorno cognitivo leve, eu gostaria de chamar a atenção, não preenche critério para demência, é uma queixa super comum em consultório. Eu diria que não tem um dia no meu consultório, eu faço consultório todos os dias, que não apareça alguém dizendo, doutor, estou preocupado com a minha memória. E aí, a primeira coisa é excluir. Vamos lá, distúrbio do sono. Se você não pergunta, a pessoa não diz. Mas basta perguntar, você dorme bem? Você vai descobrir que 8 em 10 vão responder que não. O uso crônico de benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, todo mundo, eu tenho certeza, aí conhece. Vou citar os nomes e todo mundo vai fazer assim com a cabeça, eu tenho certeza. É o Lorax, é o Lexotan, é o Frontal, é o Valium, é o Rivotril, que era o que a gente tinha no arsenal terapêutico na décadas de 80 e 90. Hoje nós temos outro armamentário de medicação, mas esses remédios, com o tempo, causam transtorno cognitivo. Portanto, o transtorno cognitivo pode ser efeito colateral de medicações, pode estar relacionado ao transtorno de ansiedade, depressão. Como, Davis? Muito fácil. Não é que a pessoa está esquecida, ela está desatenta. E no momento que ela está desatenta, no momento que ela não consegue focar, ela vai se sentir como estivesse com a memória prejudicada, o que não é verdade. Doenças crônicas e degenerativas, sempre alcoolismo e uso de drogas. Tem outras denominações, alteração cognitiva leve, transtorno cognitivo leve, alteração da memória associada à idade e assim sucessivamente. Então, a pergunta: qual a taxa de conversão do transtorno cognitivo leve para demência? Tem alguns estudos aí dizendo qual a taxa de conversão e em quanto tempo converteu. Notem que vai desde 6% a 25% a conversão anual. E uma média de 2 a 4 anos para converter entre transtorno cognitivo e demência. Enfim, a gente tem que estar atento e não colocar na pessoa já um diagnóstico antes dele estar bem definido como demência do tipo Alzheimer. E a gente deve tratar ou não? Os inibidores da colinesterase, basicamente são 3 remédios que temos no mercado, eles estão aprovados somente para demência, não para transtorno cognitivo leve. Difícil prever se haverá ou não a conversão. Alguns pacientes com transtorno cognitivo leve se beneficiam do tratamento. Cada caso deve ser discutido e individualizado com o paciente e a família, porque o tratamento tem custo e as consequências sociais e familiares de um diagnóstico de pré-demência que pode não ser verdade. Basicamente aí, o DSM-4, que é um dos bulários de definição diagnóstica, do que seria o diagnóstico da doença de Alzheimer. Ele diz múltiplos déficits cognitivos, incluindo a memória, um déficit suficiente para interferir e causar prejuízo social ou ocupacional, e deve apresentar declínio comparado de funcionamento prévio. Ou seja, muitas vezes o diagnóstico de demência ele vai sendo fechado com o tempo. E isso gera ansiedade também, muitas vezes, na família. E existe também do Instituto Nacional NIH americano, entre a provável, definida e possível. Notem que na definida é só aquele com biópsia ou necrópsia positiva. Vamos em frente. Uma vez que você, então, define o diagnóstico, você tem que estagiar. É aquela história, a demência leve, moderada ou grave. Esse quadro te dá uma ideia mais ou menos. Quando não há decréscimo cognitivo nem funcional, normal. Quando existem queixas subjetivas, você pode chamar de transtorno cognitivo leve ou associado à idade. Quando há déficit em ambiente de trabalho, idem. Agora, se você já requer auxílio para tarefas complexas, seria leve. Se você requer auxílio para a escolha de vestuário, moderada. Se você requer auxílio para vestir, banho e higiene, moderadamente grave. Quando a linguística fica seriamente afetada, não deambula e não ri, você tem uma demência grave. Isso aí, gente, é só uma forma didática para que vocês entendam o evoluir da doença. Não é tão fácil assim, muitas vezes, você classificar
o estágio da doença. E aí, depois de tudo que eu falei, vocês conhecendo o caso de Auguste D., o que se podia fazer em 1900, de 1900 a 1906 por ela? Muito pouca coisa. Orientação e suporte aos familiares, estrutura asilar, cuidados de higiene, alimentação e contenção. Hoje não. Hoje você pode estagiar essa doença com vários exames de imagem de laboratório, você tem tratamento com remédios e tem o tratamento sem os remédios. Para vocês terem uma ideia, os remédios que hoje nós utilizamos, até hoje, 2020, foram desenvolvidos entre 1980 e o início do século XXI, até 2003. E só. A doença realmente deu uma estacionada, tem muito pouca novidade nos últimos 20 anos. Com relação ao benefício que os remédios que hoje temos, por exemplo, na demência moderada grave, a evidência que se tem é que os inibidores da colinesterase, que seriam os nomes comerciais, os nomes farmacológicos, rivastigmina, a donepezila e a galantamina, são a base terapêutica, mas foram aprovados apenas para os estágios leves e moderados. A memantina é aprovado para os estágios graves e avançados. Pode pular esse, Advar. E esse quadro dali ilustra bem, né, de forma surreal, como tudo fica distorcido, inclusive a passagem do tempo, na medida que essa doença devastante evolui. Eu queria agora, então, passar a palavra para a Advar, e ela vai, então, abordar o que a gente pode fazer para um doente com Alzheimer, além dos remédios que a gente tem hoje. Com a palavra, Advar. Bom, então, eu vou dar continuidade, tá? E a gente vai seguir falando um pouquinho, tá? De forma resumida, é difícil falar tudo que tem para fazer, né? Mas a gente vai falar um pouquinho desse manejo dos cuidados, o que precisa ser considerado e contemplado nesse gerenciamento dos cuidados de uma pessoa com a doença de Alzheimer. Tá? Então, o principal desafio está no fato de ser uma doença que exige uma capacidade física e emocional, muita criatividade e sabedoria para lidar todos os dias, né, com uma pessoa portadora dessa doença, que muitas vezes ela não está propriamente doente, mas sim em um estado mental alterado e ainda é capaz de realizar todas as atividades plenamente. Então, é preciso ter muito preparo, tá, para lidar com o avançar dessa doença, com a progressão dessa doença, e, na verdade, o que acontece, o que a gente vê na maioria dos casos, é que a pessoa, quem cuida, ela cai nessa função, tá? E muitas das vezes ela não está preparada e muitas das vezes ela nem quer estar nesse papel. Outros desafios não. Os desafios são conhecer sobre a doença, seu processo de evolução e sobre as decisões da família. Então, é uma doença que ela é progressiva e a gente precisa, né, como cuidadores e familiares, pensar com antecedência. Normalmente a gente não faz isso. Quem vai se responsabilizar? Quando vai decidir que é hora de colocar um cuidador, né, ou transferir a responsabilidade? Momento certo de interditar, às vezes, né, pensar numa curatela, optar por maneiras alternativas de conseguir alimentar e até mesmo interferir no curso dessa doença, que no final acaba levando à morte. Tá? Outro desafio é que a evolução ela não é linear, tá? E não existem regras validadas para todas as pessoas e circunstâncias. Isso é um fator de confundimento para o familiar, né? Porque um dia ele está bem, ou ele não consegue desenvolver uma atividade, de repente ele passa a conseguir ter um desempenho melhor, e aí a gente vê a família esperançosa de que agora vai, né? Agora ele vai melhorar. E, na verdade, isso é muito característico da doença e claro, que existem algumas situações que
muitas pessoas, muitas famílias em diferentes espaços, elas enfrentam todo dia e noite, e os profissionais de saúde que lidam com o tratamento do Alzheimer, eles conhecem, claro, a gente tem algumas orientações a passar, mas a maioria das vezes, né, um caso não pode ser comparado com a evolução da doença de Alzheimer para uma pessoa é diferente, um diferente do outro, tá? E trata-se também de uma doença progressiva que pode cursar por até 20 anos. Então, a função de cuidar de uma pessoa com Alzheimer, ela se torna uma experiência muito dolorosa, é muito frustrante para quem cuida e bastante estressante, tá? E aí, lembrando, o Dr. David falou bastante a respeito disso, mas é importante sempre reforçar que não é só a memória que é afetada, né, que sofre. Normalmente, a gente só percebe que tem algo de errado, né, quando a memória está afetada, mas antes disso, a gente já, né, a gente conversa com familiares, ele diz, ele ficou ranzinza, ele está mais preguiçoso, ele está mais teimoso, e o que está acontecendo, na verdade, é que ele está com dificuldade de realizar as tarefas, né, as palavras fogem, tem uma desorientação, pode ter dificuldade de elaborar um raciocínio, tem alterações frequentes de comportamento, mudança na personalidade, esse preguiçoso é porque ele perde a iniciativa para fazer algumas coisas, tá? Algumas tarefas que ele sempre realizou, né? Ai, mamãe, né? A gente escuta muito, mamãe sempre gostou de cozinhar e agora ela perdeu o interesse. Então, realmente o que acontece é uma perda da identidade, né? O paciente, essa pessoa doente, ela perde a sua identidade e muitas vezes ela deixa de ser reconhecida pelo outro também. E aí, qual é o objetivo diante desse cenário, né? É cuidar. Né, a gente chama de manejo dos cuidados. E o objetivo é melhorar a qualidade de vida, não só da pessoa portadora de Alzheimer, como também dos seus familiares, pelo maior tempo possível. Tá? Isso vai incluir tratamento das condições médicas coexistentes, então é controlar o diabetes, é ficar de olho na pressão, evitar que ele vai ter instabilidade postural, né, que é maior risco de queda. Então, evitar que ele caia e tem alguma fratura e com isso piore o quadro da demência ou do Alzheimer, tá? Coordenação dos cuidados entre os profissionais da saúde. Então, vão surgir, além do médico, né? Daqui a pouco eu vou falar a respeito disso, mas outros profissionais, precisa ter uma regência, né? Desse grupo de profissionais. Manter as atividades de vida diária, né, que são o tomar banho, o se alimentar, escolher a roupa, como ele vai, né, se vestir, e a autonomia, né, que é a gente, se ele ainda é capaz de ir ao banco e fazer alguma coisa referente às contas, ao financeiro, permitir que ele faça dentro da capacidade dele. Incluir em atividades, né, o que pode melhorar o humor, fazer as intervenções comportamentais, que o Dr. Davis falou, né, de quadros de agitação, de depressão, e impedir agravamento do sofrimento e da sobrecarga do cuidador. E aí, quem cuida? Sempre a família, né, até perante a lei, né, mas a responsabilidade ela acaba recaindo sobre a família, e é ela quem acaba arcando com todo o peso físico, emocional e financeiro desses cuidados. Muitas vezes a família ela consegue se organizar e dividir os diferentes papéis, né? Então a gente tem alguém que acaba sendo eleito e que cuida, mas alguns, né, às vezes têm mais filhos e conseguem dividir. Um paga, um leva ao médico, um fica um final de semana, né? Isso pode ser dividido e às vezes não. A gente encontra muitas vezes um eleito, né? Um familiar ali cuidando e sobrecarregado. Às vezes eles conseguem contratar um cuidador, tá? E esse cuidador ele pode ser formal, alguém que fez um curso, alguém que estudou para desempenhar esse papel. E muitas vezes o que a gente encontra é um cuidador informal, né? Era a empregada da casa, é a filha, é o cônjuge, né? Que às vezes também é outro idoso cuidando desse idoso que está adoecendo. E às vezes ele acaba adoecendo, né? O cuidador também acaba adoecendo. E existe também os residenciais, né? ILP, Instituição de Longa Permanência. E aí a gente coloca mais um I aí, Instituição de Longa Permanência para Idosos, que são os residenciais, lares, os antigos, né, abrigos, asilos, né, como a gente costumava chamar. Porque hoje em dia a gente usa termos como
casas de acolhimento, tá? Casas para idosos, lares, tá? Onde além de moradia, além de um teto, ele vai encontrar cuidados adaptados às necessidades e às capacidades deles, como móveis adaptados, e uma equipe treinada, rotinas terapêuticas, atividades recreativas, né? Independente de onde ele, se for o familiar que vai cuidar, se tiver um cuidador ou numa instituição de longa permanência, sempre é importante uma equipe de cuidados para dar esse suporte, tá? Não precisa ser todos esses profissionais e também não se limita a esses profissionais. Eu listei aqui profissionais de saúde, mas pode ter necessidade de uma assessoria jurídica, você pode precisar contratar um arquiteto para replanejar o espaço, tá? Fazer pensar uma obra de adaptação de um banheiro, de uma cozinha, tá? Mas no campo da saúde, a gente tem um geriatra, tá? O Dr. Davis não mencionou, né? Mas a gente conversa que qualquer profissional, qualquer médico pode, né? Tratar uma demência, tratar a doença de Alzheimer, outros médicos podem ser procurados. Mas é o geriatra que vai saber fazer essa conversa, né? Conduzir essa equipe multidisciplinar que acaba surgindo em torno dos cuidados para dar esse suporte e também incluir a família e os cuidadores nessa rede, tá? E aí precisa ter uma comunicação. Então, é ele que vai ser o maestro dessa orquestra. E aí pode ter enfermeiros em momentos mais avançados, o paciente ele vai evoluir com alterações de apetite, pode ter momentos, né, de ter compulsão alimentar e depois evoluir com perda de, né, falta de apetite, então entra um nutricionista para dar orientações para essas situações, um fonoaudiólogo porque pode entrar precocemente e ajudar nos distúrbios de deglutição, tá? Fisioterapeuta, psicólogo até para o familiar, para o cuidador, tá? E outras especialidades. O que é importante, então, nos cuidados, tá? Peguei algumas orientações básicas que acho que servem para todo mundo e que lida com qualquer pessoa que tem qualquer tipo de incapacidade, tá? Então, deve-se considerar que qualquer sintoma merece ser investigado por um médico, principalmente se a dificuldade está interferindo no trabalho, na vida social ou em tarefas domésticas. A doença de Alzheimer, ela possui uma evolução individual e particular para cada pessoa e que em momento algum, tá? Prestem atenção, isso é muito importante, isso a gente encontra até dentro da nossa instituição, onde os cuidadores eles passam por treinamento e a gente está sempre reforçando isso. Em momento algum, o cuidar deve ser feito com palavras ou ações que lembrem condutas tomadas com criança. Tá? Eles não são crianças, por mais que eles tenham um comportamento que lembre algumas ações, né, que uma criança, né, um neném vai ter, um bebê vai ter, mas eles têm uma história de vida. São pessoas que têm uma profissão, que têm família, e isso precisa ser considerado. Então, ela não deve ser tratada como tal, tá? E a gente evitar falar assim, vamos tomar um mingauzinho, muito bem, você fez muito bonitinho. Não, vamos tentar falar, por exemplo, ai, que bom que você está aqui para me ajudar. Tá? Isso não é só para pacientes com demência, com doença de Alzheimer, isso é para qualquer pessoa que tenha algum tipo de incapacidade. Tá? E jamais faça pela pessoa qualquer atividade pela qual ela ainda é capaz. Tá? A gente acaba anulando, roubando a independência dela. Então, seguem aqui as 5 palavrinhas-chave, tá? Sempre buscar estimular, orientar e supervisionar, auxílio se for necessário e executar totalmente as tarefas por ela apenas ou se a pessoa não for mais capaz. Tá? E aí, como melhorar a convivência? Né? A gente está falando principalmente dos distúrbios de comportamento, né? Então, ficar atento às reações, quando que elas acontecem, tentar associar por que elas aconteceram. Então, assim, é mais de dia, é de tarde, é após as refeições, é depois de uma visita, né? Aprender a lidar também é importante e sempre lembrar que a atitude ela não é consciente e ela não é pessoal, né? Uma reação não é voltada para você que está cuidando, né? Organizar um ambiente seguro, fazer perguntas simples, os diálogos eles precisam ser simples, não dá para começar uma pergunta e antes dele responder você já repetir a pergunta, né? Já muito mais complexa, tentando explicar muito mais. É importante usar palavras simples, perguntas simples e o diálogo permanecer simples. Tá?
estimular o convívio e a realização de atividades, incentivar a independência e elaborar uma rotina. E aí a rotina, ela tem que ser estabelecida, ela ajuda muito a família também, né, a se organizar, a se programar, mas ela não pode dar ideia de imposição, tá? Senão a gente pode ter reações muito difíceis de administrar. E a criação de uma rotina sistematizada, ela também pode ser muito útil em alguns momentos, mas é preciso também considerar hábitos anteriores. Então, se a pessoa não gostava de pintar, não é agora que ela vai passar a gostar de pintar, muitas vezes, tá? Se ela não gostava de samba, né, e sempre gostou de música clássica, vamos deixar o samba de fora e incluir música clássica, tá? Sempre considerar, por mais que ela tenha mudança, né, de comportamento e a gente passe a não identificar, por exemplo, papai nunca gostou de doce, agora ele virou uma formiguinha, mas a gente tem que tentar equilibrar, né? Trazer coisas novas, sim, para adaptar o convívio dele, mas também preservar memórias e hábitos que a pessoa já tinha antes. Tá? E aí aqui eu trago um exemplo de uma organização de rotina. Tá? Então, de manhã a gente pode, né, demora um tempo conseguir fazer higiene, banho, vestiário, escolher a roupa, café da manhã. Às vezes são tarefas que elas demandam muito tempo e muita energia. Tá? Talvez conversar com algum parente, leitura e discussão de jornais, sempre com reflexão, se possível, não só botar o jornal na mão, ter algum momento de troca sobre as notícias, tá? Banho de sol, pequenas caminhadas, e aí de manhã, e aí de tarde, de noite, outras atividades. A gente vê que são atividades simples, mas quando você está como cuidador, você pode ficar bastante sobrecarregado e até uma caminhada ou ler um livro se torna bastante difícil. Tá? E aí aqui eu peguei algumas fotos que eu peguei do nosso Instagram, né, do Instafron, mas só para vocês verem. Isso, são fotos do dia a dia de idosos que estão numa instituição de longa permanência, né, num residencial, e aí eu trouxe aí, né, tem leitura, tem caminhada, tem avaliação da fono, jogos, atividades, encontro com familiares, a hora que eles se arrumam, tá? A alimentação, e aí não é sempre super regrada, né? Tem espaço para trazer um cachorro quente, né? Uma pizza, alguma coisa para lembrar. É como a gente faz em casa, né? Então a gente traz hábitos e preferências deles. E aí vou devolver para o Dr. Davis a palavra para ele finalizar. Muito bom, Advá. Só para vocês, eu acho que todos perceberam o quanto a Advá não precisava de slide nenhum para falar tudo o que ela falou, né? Ela está à vontade, porque esse é o dia a dia dela, é o dia a dia que eu venho presenciando os anos que a gente já está convivendo junto, cuidando dos nossos moradores, dos nossos idosos com demência ou não. Advá, você foi ótima, adorei, parabéns. E aí, eu gostaria de deixar, para fechamento, uma mensagem para aqueles que cuidam dos pacientes com Alzheimer, e depois uma mensagem para todos nós. O Richard Bach, né, que escreveu o livro Fernão Capelo Gaivota, né, ele tem essa frase: eis aqui um teste para verificar se tua missão na Terra está concluída. Se estás vivo, é porque ainda te falta terminá-la. Então, é muito difícil cuidar de um paciente com demência, é muito difícil cuidar de um paciente com Alzheimer, mas se ele ainda está vivo e você também, é porque tem alguma coisa ainda a ser feita. E o próximo, numa pintura do gênio Chagall, né, o que é a doença, a dureza que é, né? Ou seja, o paciente com demência nos desafia uma despedida progressiva, em que, ao final, temos somente a presença física, sem sua alma e sem seu afeto. É uma partida de corpo presente. A grande verdade é essa. É muito duro, né? Uma das coisas que eu reitero sempre no dia a dia do tratamento dos pacientes com demência, quando os familiares, os cuidadores dizem: mas, doutor Davis, eu não aguento mais, ela fica repetindo as coisas, ou ela não aceita eu dizer para ela que o que ela está dizendo é errado. Eu falei: não é ela, é a doença. Você não tem que discutir com a doença.
né? E geralmente eu digo o seguinte, olha, simplesmente distrai com outra coisa que ela vai até esquecer do que ela estava conversando. Bom, enfim, vamos partir agora para a parte mais gostosa, que é o bate-papo. Obrigado a todos aí pela atenção. Dr. Davis e Agrivar, em nome do Rotary Clube Niterói e em meu nome, eu quero agradecer pela excelente palestra que foi proferida hoje e que nos trouxe conhecimento. E nós somos muito gratos pela presença de vocês e pela palestra. Nós vamos dar agora continuidade abrindo os microfones para todos, para fazer pergunta ao Dr. Davis e até a Agrivar. Mas quero pedir que, ao desejar fazer pergunta, levante a mão para fazer a pergunta para que o Ricardo possa controlar. E parece que a Regina já levantou a mão, Ricardo. Por favor, libere para ela. Boa noite a todos. Foi uma excelente palestra. Eu gostaria de perguntar para o Dr. Davis por que existem alguns casos que as pessoas são agressivas. O que ocorre isso? Vamos lá. Primeiro, a constatação de que isso acontece. Eu costumo dar o seguinte exemplo, né? O leão vira gato e o gato vira leão. Uma pessoa que sempre foi muito cortês, educada, dócil, uma vez com diagnóstico de demência ou de doença de Alzheimer, ela se torna um leão, ela se torna agressiva, beligerante, né? De difícil convívio. A senhora fez duas perguntas. Por quê? Infelizmente, por que a gente não tem resposta? Né? A gente está procurando essa resposta. E por que não todos? Né? Nem todo mundo fica agressivo, nem todo mundo fica beligerante. Mas, infelizmente, alguns ficam. Tem remédio para melhorar isso. A gente procura, com esses remédios, minorar o máximo possível isso. Mas a gente não sabe explicar por quê. Ricardo, nós temos agora a Cláudia, o Mauro e a Eliana. Eu não sei quem colocou a mão primeiro, mas libera primeiro para a Cláudia, depois para o Mauro e para a Eliana, por favor. Eu gostaria de que você fizesse um comparativo entre o cognitivo leve, todas aquelas peculiaridades, e esse processo de isolamento, que eu, por exemplo, vou completar 1 ano no dia 13 de março. E às vezes, você acha que você está ficando com um princípio de demência, porque é muita pressão em cima de você. Então, eu gostaria que você fizesse uma comparação com esses sintomas e esse isolamento que nós estamos vivendo. Na verdade, obrigado pela pergunta. Eu e a Agrivar também nos sentimos dementes, também porque a pressão em cima de nós desde março do ano passado foi horrorosa. Então, tanto os isolados quanto aqueles que estão na linha de frente também se sentem um pouquinho demenciados. Fique tranquila, tá? Agora, falando sério, né, da sua pergunta, a gente sabe que realmente essa pandemia afetou a qualidade de vida de todos, sem exceção. Principalmente daqueles mais vulneráveis, e a terceira idade é a mais vulnerável, né? Temos de ficar doente e adoecer de forma séria, e esse isolamento, com certeza, leva a prejuízos cognitivos, sim, né? Emocionais. Desde que eu voltei a fazer consultório em junho, eu tive que parar de março a junho, até para dar o exemplo, como geriatra, eu não ia abrir o consultório se eu quero que a senhora fique em casa, né? Então, mas quando eu voltei de junho para cá, o que eu mais prescrevi foram antidepressivos, né? E o que eu mais vi foram transtornos de ansiedade, em todas as faixas etárias. E, infelizmente, a terceira idade pagou um preço muito alto nessa pandemia devido ao isolamento, tanto do ponto de vista mental, quanto do ponto de vista físico, né? As pessoas atrofiaram, as pessoas engordaram, as pessoas se mexeram pouco, as pessoas ficaram ansiosas, leram pouco, agiram pouco, abraçaram pouco, beijaram pouco, ficou tudo pouco. Inclusive a mente da gente também ficou um pouco, né? E a gente ainda vai passar algum tempo durante o ano de 2021
se Deus quiser, com uma progressiva vacinação e todos da terceira idade livres, né, para circular melhor, deixando bem claro que a vacinação é uma esperança, não de adoecer também, mas principalmente daqueles que adoecerem, serem de forma mais leve e não de forma grave. Isso que as vacinas, não importa qual seja, demonstraram em todos os estudos, tá certo? Então, a senhora tem razão, dá essa impressão, mas vamos em frente, né? Vamos tomar as vacinas. Pelo amor de Deus, eu não aceito que ninguém aqui não queira tomar. E vamos, depois de tomar as vacinas, aos pouquinhos, circular e normalizar nossas relações afetivas, relações de trabalho, relações de família, relações sociais. Que eu espero, por exemplo, que vocês todos aqui se encontrem pessoalmente, dê um abraço pessoal em cada um nas próximas reuniões do Rotary de Niterói. Obrigado. Eu tenho a ordem aqui, presidente. Quem levanta a mão virtual vem na ordem. Então, eu tenho aqui o Mauro, eu vou pedir para ele ativar o som. Abre para o Mauro, então. Depois a Eliana e o Marcos. Mauro, você tem só que ativar o seu som. Mauro, você está sem som. Tá. Mauro Rodinho está sem som. Opa, ele tinha ativado e eu desativei sem querer. Ativa de novo, mano. Está sem som, Mauro. Você tem que ativar. Mauro, você tem que ativar o som, por favor. Agora, vai. Então, passa para a Eliana, então, por favor. Depois a gente chama o Mauro. Eu acho que eu desativei. Agora está ativado. Então tá. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Rotary pela oportuna e tempestiva oportunidade em que ele vem apresentar esse tema que eu acho que é tão importante para nós da terceira idade. E se não for para aqueles da terceira idade, pelo menos da primeira e segunda idade que tem em sua família alguém com esse tipo de problema, né? E esse tema é tão importante e tão oportuno que no Enem desse ano ele foi tratado, né? Na redação do Enem desse ano, de maneira subjetiva e também objetiva, ele foi tratado porque tratava dos estigmas das doenças mentais na sociedade, né? Agora, eu gostaria também de parabenizar o Dr. Davis e a doutora Advar, porque a explanação deles foi extremamente didática e eles nos brindaram de maneira imemorável sobre o assunto e me deixaram até um pouco assustado. E digo que assustado pelo seguinte: os índices percentuais da incidência dessa doença na América do Sul é de 7,5%. Ou seja, é um índice que eu acho que poucas doenças atingem esse nível. O Dr. Davis depois pode me corrigir, ou seja, de 7 a 8 pessoas em cada 100 pessoas estariam sujeitos a esse tipo de doença. Então, o que eu pergunto de maneira objetiva ao Dr. Davis e à doutora Advar é o seguinte: como outras doenças têm um protocolo, ou seja, a partir de 50 anos a mulher faz uma tomografia do seio, o homem, a partir de 55 anos, faz exame de próstata. O que ele recomenda a partir de que idade? Boa pergunta. Olha só, Mauro, tem uma notícia boa que os estudos científicos começam a demonstrar. Na década de 90 em diante, a gente teve um verdadeiro boom em termos de terapêutica eficaz dos fatores de risco para a aterosclerose. Então, hoje em dia, nós temos um arsenal terapêutico enorme para tratar a hipertensão arterial. Hoje em dia, a doença que mais cresceu em termos de opções terapêuticas foi o diabetes, né? Quando eu me formei, não tinha 90% dos remédios que eu hoje tenho para tratar o colesterol. Isso para te passar somente 3 fatores fundamentais para a evolução da doença aterosclerótica,
que é o acúmulo progressivo de gordura no vaso arterial, e a progressão da placa de aterosclerose, que vai causar uma obstrução, por exemplo, no coração causando infarto, no cérebro causando AVC, e nos pequenos vasos do cérebro, prejudicando a circulação e fazendo com que haja disfunção de diversas áreas pelo cérebro. Então, que seria a demência vascular. As demências, como um todo, vêm diminuindo por conta desses fatores reversíveis da doença aterosclerótica. Tem fatores que são irreversíveis, né? Eu esqueci de citar aqui o tabagismo, o fumo, né? Nota que eu citei lá atrás que em mulheres é mais frequente do que os homens a demência, e as mulheres hoje fumam mais do que os homens. Não só as demências nas mulheres estão mais frequentes, como o câncer de pulmão também, hoje em dia, é mais frequente nas mulheres. Então, a mudança de comportamento social leva a uma mudança de comportamento da sociedade, e que há uma migração de fatores de risco. Portanto, o que eu recomendo, Mauro, é o seguinte: é comum chegar no consultório, mas, doutor Davis, a partir de que idade eu tenho que ir para o geriatra? Eu deixo todo mundo à vontade, porque eu sou clínico também, então é dos 12 aos 120, está tranquilo comigo, né? Mas nem todo mundo é clínico também. Eu costumo dizer o seguinte, olha só, uma criança saudável é um adolescente saudável. Um adolescente saudável é um adulto jovem saudável. Um adulto jovem saudável, um adulto maduro saudável. E um adulto maduro saudável é um paciente de terceira idade, também com uma boa reserva de saúde. Não adianta, por exemplo, você fumar, beber, ter uma vida desregrada como adulto jovem, porque você não vai chegar inteiro como adulto maduro. E como adulto maduro, por exemplo, se você tem as doenças para você controlar, como diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia e obesidade, por exemplo, falta de exercício físico, né? Ou seja, essas coisas todas de qualidade de vida, uma dieta não saudável, você não vai chegar bem na terceira idade. A doença de Alzheimer, infelizmente, Mauro, não tem nada que eu possa te dizer para prevenir que ela venha a adoecer. Tem a venda no mercado, sem nenhuma comprovação científica. E aqui eu já deixo bem claro para todo mundo que não tenho nenhum receio disso. Hoje em dia se vende muito a tal da medicina ortomolecular. Eu costumo brincar no meu consultório que a medicina ortomolecular, por enquanto, é só para coelho, macaco e rato. Se você não se encaixa em nenhuma dessas três, eu não vou fazer contigo. Porque é só em laboratório. Eu entendo a medicina ortomolecular como uma ciência promissora, mas eu não estou autorizado a fazer isso em você. Você não é coelho, nem macaco, nem rato. E todo mundo ficou um pouco craque, né, durante essa pandemia em entender o que é um estudo científico, fase 1, fase 2, fase 3. A medicina ortomolecular mal passou para a fase 2. Mal passou para a fase 2, se é que passou. E os poucos estudos que fizeram com vitamina E, por exemplo, na prevenção de câncer de mama e de doença aterosclerótica com infarto do miocárdio, os trabalhos não foram nada entusiasmadores, muito pelo contrário, provou que não tinha efeito nenhum. Resumindo, para a doença de Alzheimer não tem nenhuma boa notícia por enquanto para você, a não ser, voltando àquele gráfico que eu demonstrei, que a gente sabe que quando você fica doente e chega para mim no consultório para eu diagnosticar e tratar, você já está doente há 20 anos. Então, em ciência, quando você abre uma porta para um corredor, você vai dar num corredor com um monte de portas de novo. E você tem que investigar uma por uma. Então, se a gente sabe hoje que a doença começa 20 anos atrás, então a gente vai abrir algumas portas e entender o que acontece 20 anos atrás, começar a pesquisar as pessoas, grupos de pessoas, e ver se acha algum fator desencadeante para a gente poder dizer assim, é este fator aqui, vamos fazer isso para evitar que aquilo aconteça. Mas essa resposta ainda está longe, Mauro. Obrigado. Carlos, libera para a Eliana agora, por favor. Eliana R. Oi, boa noite. Obrigada pelo convite aos organizadores e obrigada ao Davis Advar, que eu adorei a palestra, tá? Ô, Davis, olha só, no início... Você está me ouvindo, Davis? Estou, bem. No início, você falou que antigamente o Alzheimer aparecia aos 45 anos e que agora é mais aos 65, é isso? Não. Olha só.
Quando eu me formei, doença de Alzheimer era num livro de 1000 páginas, era um parágrafo, demência precoce. Tá? E, para te dar um exemplo, Jana, quando eu fiz o meu estágio em unidade coronariana em 1985, os doentes infartados naquela unidade tinham entre 40 e 50 anos. Né? Hoje, os infartados têm mais de 70, 80 nas unidades. Isso é o que você acabou de falar sobre aquele negócio de mudanças de comportamento, de tratamentos que auxiliou a isso, né? Exato. E a população hoje envelhece muito mais. Então, o que a gente viu, o que a gente vê hoje, é que a doença de Alzheimer, que antes era só demência precoce, não. Hoje, 80, 90, 95% dos casos de demência são a partir dos 65 anos. Não é mais uma doença rara, entendeu? Tá, mas é devido à mudança de comportamentos ou a que a gente não, faz? Puramente, não, puramente pelo envelhecimento das pessoas. As pessoas estão vivendo mais. E aí surgem novos fenômenos patológicos na medida que as pessoas evoluem mais. Eu costumo dizer o seguinte, se você hoje ultrapassa a faixa dos 50 a 70 anos sem câncer... Ele que me desativou. Não, então, você está ativado, Marcos, nós estamos te ouvindo. Se você hoje ultrapassa 50 a 70 anos e não morre de câncer, muito provavelmente você vai chegar aos 100. Agora, como você vai chegar aos 100 é que é outra pergunta. Eu também acho. Tá bom. Você cortou o som, Eliana? Desculpa, Eliana, eu cortei seu som sem querer, pensei que você tivesse acabado. Libera seu som, Eliana. E o Marcos tem que ativar o seu, tá, Marcos? Não, era isso. Uma outra coisa, Davis, eu podia jurar, alguma vez eu já ouvi, não sei se eu ouvi errado, não existe nenhum exame químico que você possa fazer, algum índice de alguma substância para saber se você tem uma tendência a Alzheimer? Eu achei que tivesse. Tem a pulsão licórica, você faz uma pulsão lombar, já tem até no Brasil, em alguns laboratórios, que você dosa beta-amiloide e proteína tal. Vale a pena? Depende. Vamos lá. Se você é uma piloto de avião, da Gol, eu vou muito Gol, então eu tenho que tomar cuidado com você. Você chega no meu consultório com 55 a 60 anos, ainda ativa na carreira, e você tem história familiar, você tem muitas coisas que me levam a suspeitar, mas eu não tenho um diagnóstico definitivo. Num piloto de avião, eu faria a punção lombar, porém, para proteger os passageiros, mas não sei como você se comportaria perante o resultado, entendeu? Eu falei para o meu médico, uma vez, quando eu soube disso, que ele, se ele fizesse esse exame em mim, fizesse sem eu saber para que era e que me tratasse sem saber. Isso eu já falei há 10 anos atrás. Se você descobrir, você trata sem me falar. Tá bom, é isso aí que eu queria saber. Obrigada, Davis, adorei. Beijo. Libera para o Marco, Ricardo, faz favor. Está liberado já. Obrigado ao Rotary pela oportunidade, ao Davis e à Adivá, pela palestra e pelas sábias palavras. O meu ponto é o seguinte, numa grande maioria das vezes, a gente vê um idoso que fica em casa, por conveniência ou por falta de opção da família, mas, na realidade, esse idoso fica largado em frente à televisão por uma cuidadora. Tá? E aí fica uma briga na família, que, no fundo, a família também adoece, tá? Quando tem uma pessoa nessas condições, porque há divergências quanto à conduta e etc. E eu queria focar um pouquinho na questão de lar de idosos, residencial e casa, porque há uma seleção rigorosa dos profissionais, há treinamentos maciços para capacitar. Existe uma série de profissionais muito mais adequados do que se você fosse fazer esse tratamento em casa. Inclusive, você pode ter, mas dificilmente você vai ter uma interlocução, alguém gerenciando um caso com a fono, com o psicólogo, com o fisioterapeuta, etc.
E a minha pergunta vem da experiência de vocês no lar, tá? Quais são realmente as dificuldades que fazem as pessoas, né, manter um idoso no lar que você vê que ele não está bem assistido, desculpe, em casa, né? E você vê que ele não está bem assistido, que a família adoece, que há um distúrbio muito grande nessa família. E por que não se coloca no lar? Será só a questão de custo? Ou esse custo também é uma questão preconceituosa, ou as pessoas acham que custa caro? Então, é mais ou menos esse custo-benefício, pode ser para o Davis ou para a Advar. Advar. Bota aí. Tá sem som? Tem que achar a Advar aqui para pedir para ela um minuto, o som. Dá o som aí para Advar. Tá, agora ela vai. Pode ativar, Advar. Pronto! Obrigada. Tá em Eu fico nervosa. Fica tranquilo. Não desativa mais o seu som, não, Advar. Deixa o seu e o do Dr. Davis ativado, tá bom? Vou tentar. Tá bom. É que acontecem barulhos aqui, por isso que eu estou também de fone, acontecem barulhos, mas vamos lá. A primeira coisa a ser respondida assim, é uma questão cultural, e isso, Marcos, está assim, no Estatuto do Idoso, tá? Em todas as legislações está escrito que a responsabilidade é da família, tá? E aí isso entra na questão cultural, onde aqui no Brasil a gente, sim, enxerga a família como a responsável por suprir esses cuidados, né? A primeira opção, é a primeira escolha. E existe muito preconceito, né? A questão de que se eu botar num lar, eu estou abandonando o meu pai, a minha mãe, né? A minha tia. Então tem essa cultura de que esse histórico de que são depósitos de idosos, né? Vou falar diferente essa frase, depósito de velho, né? É assim que escuto. Eu lembro bem nova, no início da adolescência, com aquele show de horrores quando entraram na clínica da Santa Genoveva, né, no Rio de Janeiro. Então, assim, isso me marcou numa época que nem tinha escolhido ainda trabalhar com geriatria. Então, assim, essa é a imagem que a gente tem das instituições, a gente precisa estar, né, isso é uma oportunidade da gente estar participando e estar falando para o público, né, muitos provavelmente já pensaram dessa forma, né? Eu vou cuidar, e aí alguém botou aqui nos comentários, né? Eu cuido de uma mãe e de um pai com demência, né? E aí eu fico me perguntando a sobrecarga dessa pessoa, e se ela já fez, né? Ou pelo menos foi procurar um lugar para ajudar, né? Nesses cuidados. Olha em casa. Tá? E a questão é isso. E aí também tem que desmistificar a questão do custo, porque manter um idoso em casa também é muito caro, né? Talvez num momento inicial nem tanto, né? Mas aí à medida que a doença ela vai avançando e você tem que começar a colocar, né, outros profissionais, né? Botar cuidador, e às vezes não é o cuidador, são 3 cuidadores, porque, né, precisa começar a organizar 3 plantões, né? Porque tem a legislação, então você vai ter 3 pessoas para fazer plantões de 24 horas, e aí você precisa botar cuidador, aí tem o médico, tem a enfermeira que vem ver curativos ou ver algum tipo de cuidado, então isso se torna muito caro, tá? E aí tem que se fazer, cada família conhece os gastos e tem que colocar na ponta do lápis, né? Sugiro que ligue para alguma instituição, escolha 2, 3, converse, vê, né, com pessoas que têm essa vivência, se sabem, se indicam alguma instituição e tem que colocar na ponta do lápis, né? Não é um serviço barato, né? As instituições, elas precisam, elas vão te oferecer todos esses profissionais, né? E muitas vezes vigilância, móveis adaptados, refeições, né? Várias refeições e adaptadas, então também é um serviço caro, porque eles precisam... cuidar de um idoso é caro, imagina cuidar de 40, 60 ou até mais numa instituição. Então, assim, cada família conhece os seus gastos e vai ter que botar na ponta do lápis, vale fazer a pesquisa e ver, né? Às vezes você, né, tem que pagar
né, às vezes o idoso mora num apartamento onde o apartamento é dele, mas tem que pagar IPTU, ele já não usufrui de todos os serviços do condomínio, mas toda essa equipe para cuidar, mais a segurança, né? Quem é que está cuidando dele? Quem, né? É a cuidadora, ela é de confiança, né? A gente tem N situações aí de roubo, maus tratos, então, pronto, a questão do custo, ela vai ser para cada família avaliar, tá? Mas quanto à responsabilidade, por que as pessoas não colocam numa instituição ou demoram tanto, tá? Só vou abrir mais um parênteses aqui. Muitas vezes, quando os idosos chegam ao Fronfren, eles já estão com um quadro de demência de moderado a avançado, muitas vezes já avançado, né? Eu costumo dizer que a última mala deles é para mim, é para o Fronfren que eles fazem. Então, eles não vêm precocemente, eles não vêm buscar atividades, eles não vêm buscar uma vida mais regrada, rotina. Não, a família entrega para a gente quando ela já não tem mais condições mesmo de cuidar. Tá? Então, é a questão cultural mesmo. Assim, quando ela não aguenta, ela já não tem mais recursos. Aí ela recorre a uma instituição. Obrigado, Adivar. Ricardo, libera para Maria da Conceição, por favor. Boa noite, companheiros, presidente, queridos amigos. Conceição Mendonça, do Rotary Clube São Gonçalo Paraíso. Agradecer o convite, parabenizar o clube pela excelente atuação e grandes palestras que vem trazendo, e hoje também parabenizar aos palestrantes. Eu sou fisioterapeuta, tenho formação pela UF em pós-graduação de gerontologia interdisciplinar, e passei 2 anos ali no Mequinho, trabalhando na atividade exatamente com as diversas demências. E eu queria que os companheiros que fizeram a palestra, os doutores, expusessem a sua opinião em relação ao cuidado que se tem que ter com o cuidador familiar, porque essa sobrecarga que toda foi colocada para esse cuidador familiar, que não tem essas condições de estar com uma equipe grande no cuidado com o idoso com Alzheimer, a importância desse cuidador ter um espaço, como nós temos ali na UF, eu não sei nem se continua esse espaço, mas durante o período de 2 anos que estive lá como voluntária, era muito importante cada cuidador estar falando das suas experiências, bem como, enquanto eles estavam na sala de espera, os portadores de Alzheimer, os pacientes, estavam em outra sala de estimulação cognitiva. Então, eu gostaria que os convidados, os palestrantes, fizessem um apanhado da importância de termos espaços como este, que a UF oferecia, não sei se ainda está vigente, mas que é de suma importância, no meu entendimento, para a estimulação de todas as atividades de vida diária, das relações, enfim, e do cuidado que deve se ter também com o cuidador, que muitas das vezes também adoece. E o paciente, o portador de Alzheimer, ele fica aquém de qualquer situação que esteja existindo ali próximo a ele. Eu quero agradecer, eu estou com muita pouca bateria, então eu estava torcendo para que eu pudesse falar, mas a qualquer momento meu celular pode morrer. Então, eu agradeço imensamente, e vocês hoje fizeram uma mexida comigo, porque ontem também teve a visita do nosso governador, e eu estava assim, um pouco ausente, um pouco não, bastante ausente, em função de várias coisas que a gente passou, a gente teve que fazer uma pesquisa sobre nódulos na minha tireoide, eu estava muito tensa, e outros percalços, mas, graças a Deus, a gente já teve o resultado que os nódulos são benignos e isso acalmou um pouco mais a gente. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço fraterno do que o Rotary São Gonçalo Paraíso tem no seu espírito rotário de dar este abraço nesse momento tão difícil que a gente passa. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigada. Obrigado você. Conceição, eu vou tentar te responder com 1% de bateria que você tem, então, tá? Vou tentar ser breve, tá?
Assim, tinha o da UF, eu não sei como é que as coisas estão funcionando agora, né, na pandemia. Acredito muito que muitos desses familiares ficaram desamparados, né, sem esses grupos acontecendo. Né, eu botei no slide, eu acabei não citando, mas estava lá a ABRAS, Associação Brasileira, né, eles sempre têm dicas e lá no site, às vezes, né, de grupos de suporte a esses familiares e orientações. A UNAT tinha também, eu sei que o da UNAT, lá na UERJ, está desativado, antes mesmo, tá? A Fiocruz tem curso de cuidador para esses familiares e também acolhe, não sei se está funcionando, tá? Mas são vários, e na Praia Vermelha também tem. Bom, então, assim, eu não sei como é que anda e se alguém se organizou. Mas a gente tem essa preocupação, né? No Frontline a gente tem esse grupo de suporte aos familiares, um espaço que é conduzido por uma psicóloga super sensível e capaz de fazer esse acompanhamento, e é um espaço de troca, né? Para você realmente não se sentir sozinho, né? Que ao longo desse percurso você não está sozinho, que tem outras pessoas, você se identificar com outras pessoas que estão passando pelas mesmas angústias, pelas mesmas inseguranças, medos. Tá? Então, esse é o espaço que a Conceição falou e que é super importante. E muitas vezes familiares perguntam, né, acessam a gente perguntando se a gente tem esse grupo, ele não é aberto e a gente acaba conduzindo, né, acaba chegando em mim, então eu falo, tenta tal lugar, mas o que a gente encontra é que cada vez eles estão, estão inativados, não estão acontecendo. E para os pacientes que ficam alheios, aí eu acabo até voltando para a pergunta do Marcos, né, essa questão assim, do idoso estar em casa, ele está seguro, pelo menos ele está em casa. Né? Mas, às vezes, colocar ele sentado o dia inteiro porque ele está com a cuidadora ou até na cama porque ela já não consegue mais transferir ele. Né? Então, ele passa a comer na cama, ele passa a assistir TV na cama, tomar banho na cama. Tá? Os estímulos, por menores que eles sejam, eles são importantes. Ele tem que sair da cama, ele tem que ver pessoas circulando. Então, se ele está em casa e a família vai almoçar, mesmo que ele se suje, é importante que ele esteja em algum momento com outras pessoas, né? Eu acho que as instituições de longa permanência, elas acabam forçando esse convívio, né? Que em casa, às vezes, eles ficam escondidos, né? Isolados dentro da casa, tá? E aí existem existem muito poucos também, tá? Esses espaços, eles somos carentes desses espaços, mas os centros dias também são espaços para eles passarem. É o famoso creche do vovô, a creche do vovô, né, onde eles podem passar o dia com algumas atividades, às vezes oferecem refeições também, mas também são poucos espaços assim. Viu? Você ainda está aí, Conceição. Mas vou acrescentar uma coisa rápida e importante. Nenhuma corrente é mais forte do que seu elo mais fraco. Arrebenta. E lá a gente tem, no modelo Mequinho, que foi o modelo que me formou, né, eu fiz minha pós na UF, uma reunião multidisciplinar regular, mensal, e no qual você tem o feedback de todos os profissionais. É muito melhor e diferente fazer o tratamento acompanhamento de um paciente com Alzheimer dessa maneira. A fonoaudióloga traz um feedback, o pessoal da arte-terapia traz um feedback, o psicólogo, a nutricionista, a enfermagem, enfim. Não dá para você ouvir todo mundo, por exemplo, no consultório. Numa instituição, no modelo Mequinho, no nosso modelo, com certeza. E aí você consegue uma atitude de grupo com relação ao morador e ao doente. Você, como fisioterapeuta, sabe muito bem disso. Você, como fisioterapeuta, agindo em casa num paciente com doença de Alzheimer, como o Marcos levantou, você tem um limite do que você pode fazer. Agora, você, junto com o fono, junto com o médico, junto com o psicólogo, junto com o nutricionista, junto com a enfermagem, a abordagem e o cuidado desse paciente vai ser completamente diferente. A gente acompanha até o humor do paciente, as oscilações do paciente, né? A gente sabe da vida que ele tem com a gente na instituição. Acaba sabendo até dos conflitos familiares, faz parte, né? Então, você sozinha como fisioterapeuta é muito limitada. Você como fisioterapeuta, num conjunto de profissionais para abordar o paciente, é disparado, muito mais efetiva, que é a eficiência mais eficácia, do que você sozinha. Acho que você vai concordar comigo. Foi o que você quis perguntar desde o início, eu entendi.
Presidente, nós temos o professor Weiner, que quer fazer uma pergunta, ele já está com o microfone aberto. Depois libera para o Marcos outra vez, que ele quer falar também. Pode falar, vai. Boa noite a todos. Aqui, Regine Weiner. Quem está com questão sou eu. Bom, parabéns ao ex-presidente pela escolha do tema aí hoje. Parabéns aos palestrantes. Muito obrigada aí pelas palestras. Uma pergunta: já existe alguma verificação de que a perda de olfato poderia ser um prenúncio de uma doença de Alzheimer para o futuro, ou é só especulação? Olha, eu ouvi muito mal porque picotou a beça, mas se eu pude entender, a pergunta é se a perda de olfato pode indicar para o futuro de alguma doença do tipo Alzheimer. Até onde eu sei, para a doença de Parkinson, sim. Para Alzheimer, não. Era essa a pergunta. Obrigada. O Marcos queria fazer uma pergunta, Ricardo. Marcos, quer falar ainda? Já ativei. Eu só gostaria de saber, né, que alguns lares, né, tiveram problemas na época do corona, com fatalidade. Como é que o lar de vocês se saiu? Advá, você quer falar? Posso falar. Vai em frente. A gente... Primeiro, assim, a gente se saiu muito bem. A gente teve uma resposta muito boa, tá? Muito rápida, né? A gente teve... Aí fomos conduzidos, a gente criou um comitê de crise e aí a gente conseguiu ficar por 10 meses sem fatalidades, né? Dentro do lar. No final do ano, quando as coisas voltaram ao normal, né? A vida começou a voltar ao normal e as pessoas começaram a ficar mais expostas, a gente automaticamente também ficou, por tabela, ficou mais exposto também. A gente começou a ter muitos funcionários sendo afastados por suspeita, né? Isso foi um protocolo desde o início, né? Casos suspeitos, eles eram afastados e idosos isolados dentro do lar. E aí, no final do ano, a gente teve uma situação, né, de vários funcionários afastados, nos fechamos mais uma vez, tivemos fatalidade, mas aí agora a gente está mais uma vez recuperado. Mas sim, várias instituições tiveram surto de Covid logo no início e ao longo dessa pandemia, né? A gente ainda é muito suscetível, por mais que as vacinas tenham já iniciado, e algumas instituições hoje já receberam a segunda dose, né? A gente sabe que a gente ainda tem que aguardar um pouquinho. E como o Dr. Davis fala, não existe um protocolo definido para o que vai acontecer daqui para frente. A gente vai sempre tateando e sempre a gente coloca um pé para frente já com o outro atrás se a gente precisar recuar, tá? Mas aí a gente considera que o Fronfren teve um bom desempenho, sim, tá? Foram ações certeiras e quando ficou inevitável, a gente também foi atingido, mas é isso, rapidamente nos recuperamos também. Davis, quer complementar? Basicamente, o que diferenciou a primeira onda da segunda é que quando a primeira onda veio junto com uma tentativa de lockdown, mas que tirou bastante da circulação da cidade as pessoas. Já na segunda onda, não. Na segunda onda, o movimento de transportes públicos, a liberação do movimento social, isso tudo tornou impraticável você... não foi à toa que teve a segunda onda, tornou impraticável você prevenir da maneira que nós conseguimos prevenir na primeira. Mas, na medida do possível, a gente conseguiu um bom resultado, na minha opinião. Alguém mais quer fazer perguntas? A Zeneida, libera para a Zeneida, Ricardo, faz favor. O som, desativei. Eu gostaria de perguntar ao Dr. David se a pessoa que faz, na idade de 50, 60, 70 a 80 anos, exercícios físicos moderados,
caminhadas e tem história familiar de Alzheimer, se ajuda a retardar essa doença. Então, vamos lá. Já que os neurônios são irrigados, né? Então, foi a boa notícia que eu dei na pergunta do Mauro Rodin. As demências, de uma forma geral, estão diminuindo porque a gente está, na medida em que a gente consegue com que as pessoas façam o que a senhora falou, uma vida ativa, exercício físico, uma dieta saudável, tratar as doenças que são fatores de risco para a doença aterosclerótica, não fumar. Então, na medida que as pessoas tomem todas essas atitudes para a saúde delas mesmas, você vai diminuir o impacto disso no cérebro e você vai ter um cérebro mais saudável. Agora, mesmo fazendo isso tudo, isso eu quero deixar bem claro, se tiver uma predisposição genética para desenvolver a demência do tipo Alzheimer, que é uma doença primária do cérebro, infelizmente não vai escapar. Mas cria-se o que eu chamo de uma reserva biológica. Né? A pessoa consegue retardar tudo, não só do cérebro, na saúde do indivíduo como um todo. E se ficar doente, tem mais... É que nem uma poupança a longo prazo, né? Para quando você precisar parar, você ter de onde retirar. Exatamente isso, é uma poupança biológica. A pessoa que tem essa atitude a favor da vida, né? Ela com certeza vai ter uma reserva biológica boa para enfrentar tudo. Obrigado. Alguém mais tem outra pergunta para fazer? Pode levantar a mão fisicamente também, se não souber colocar a mãozinha lá, não tem problema não. Vou dar mais uma olhada aqui para ver. Eu acho que o Aristeu quer fazer uma pergunta, Aristeu. Levantou a mão. Não. Libera para ele aí, Ricardo, para o Aristeu. Ele tem que liberar o som dele, já está... Libera o som, Aristeu. Ele tem que ativar o microfone. Ativa seu microfone, Aristeu. Você tem que ativar seu microfone, não está ativado, não. Está difícil lá. Não está funcionando, não. Bom, mais ninguém quer fazer pergunta? Bom, então eu vou, dando continuidade à reunião, eu quero agora convidar o diretor de protocolo, Joel Coelho dos Santos Júnior, para completar o protocolo. Por favor, Joel, a tribuna virtual. Obrigado, presidente. O protocolo retorna à tribuna para nominar os presentes após a primeira fala, né? Vou começar com nossos visitantes. Hoje nós tivemos Gerson Iris, Celina Cesário, Paulo Façanha, Marlene Porciúncula, Renata Griner, Elisla, Ana Clara, Deise, o Marcos, Caio Prince, Eliana RW, né? E dos nossos companheiros também dos clubes, né? Marinei Cleis, do Rotary Clube Praias Oceânicas, Conceição, do Rotary Clube São Gonçalo Paraíso, Riva Costa, do Rotary Clube Niterói Norte, Alice e Joelson, do Rotary Clube Campos Guarulhos, Márcia Caristiato, do Rotary Clube de Nova Friburgo, os professores Vainer e Regina, do Rotary Clube Niterói Norte, e dos nossos companheiros Vera Lúcia Conhasca, Eliane Ernestina Rodrigues, Maria Lúcia, Matilde Conte, Cleusa Cavalcante. E é isso, presidente. A todos, agradeço a presença e principalmente os nossos palestrantes. Uma excelente palestra. Muito obrigado a presença de todos os nossos palestrantes. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao Dr. Davis, a Advar, pela excelente palestra, pelo tempo que se dispôs em nossa reunião para esclarecimento tão importante de conhecimento necessário para que possamos, de alguma forma, ter o cuidado de, previamente,
de diagnosticar o nosso familiar para levá-lo ao médico, quando inicia com uma situação desse tipo, e é de muitíssima importância o conhecimento que nos foi passado. E, por isso, o Rotary Clube Niterói agradece a vocês pelo empenho, pelo trabalho e pelo carinho com que se dispuseram a participar da reunião conosco. Agradeço também aos governadores presentes, aos companheiros, visitantes, e o Rotary Clube está sempre de portas abertas para todos que quiserem participar de nossas reuniões. Foi um prazer tê-los conosco.